Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Estou aqui com o nosso querido Warwick Mota. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Warwick falará sobre o tema Parábola da Festa de Núpcias, que é o item 1 do capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu farei a leitura de uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco e editado pelo Espírito Joana de Ângeles. O teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez. Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-te dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os vermes. E o pão saboroso, que enriquece a mesa, nasceu do trigo, que se desenvolveu no charco. Trabalhar constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor. Que Jesus nos acompanhe na noite de hoje, que os bons espíritos consigam iluminar os nossos corações para que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Que assim seja, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A palavra é toda sua, Warwick. Obrigado. Boa noite a todos. Saudações fraternas a você que nos assiste aqui pelo canal. É com muita satisfação, com muita alegria que nós mais uma vez aqui nos encontramos, para conversar um pouco com vocês sobre esse tema tão importante. Esse tema é a parábola, a festa das bodas, e é necessário que a gente explique um pouco essa questão da parábola, né? A parábola é um recurso pedagógico utilizado pelos mestres, professores, de forma geral, é um recurso pedagógico, que ela tem um fim de levar uma reflexão, contar uma história, que tem um cunho moral, que esse cunho moral deve ser extraído por aquele que escuta. É um recurso da chamada inteligência emocional, É um recurso daqueles que trabalham com inteligência emocional, porque você propõe uma reflexão que ela tem um conteúdo moral no final, que essa extração ela é feita de uma forma que as pessoas possam conseguir extrair essas percepções e entender qual a mensagem que está passando. Como assim, se nós pudéssemos comparar as parábolas que Jesus já trazia naquela época, e Emmanuel fala disso, no Consolador, de que elas floresceriam, seriam sementes. Se nós compararmos a semente, a parábola a uma semente, eu posso fazer a seguinte metáfora, assim, você pode contar quantas sementes tem uma fruta, uma laranja, por exemplo, e você pode perceber ali, abrindo a laranja, partindo ela, quantas sementes tem. Se pegar uma fruta maior, uma melancia, ou uma outra fruta que tem muitas sementes, você também vai conseguir contar. Isso pode demorar um pouco, mas você consegue definir quantas sementes tem naquela fruta. Uma mão, tem até mais sementes. Agora, o que você não consegue fazer é dizer de quantos frutos cada semente daquela vai dar. Ou seja, cada semente que você contou ali é uma semente só, você não consegue dimensionar quantos frutos ela produzirá. Então, as parábolas que Jesus já trouxe naquela época, que as pessoas utilizam como recurso de inteligência emocional, ela frutificará. E em cada coração, em cada solo que essa semente frutificar, ela dará frutos incontáveis. Então, quando ela traz essa reflexão, quando Jesus propõe essa reflexão acerca de uma parábola, que ela traz uma história, ele utiliza uma linguagem muito popular, ele utiliza uma linguagem muito coloquial, muito tranquila, que Jesus poderia utilizar-se de um palavreado, vamos dizer assim, mais sofisticado, mas assim, as pessoas não entenderiam, ele tinha capacidade para isso, ele tinha condições para isso, ele dominava naturalmente.
mas ele transforma as coisas em uma simplicidade, mas uma simplicidade que revela uma profundidade, um alcance assim, imensurável, né? Porque ele falava de coisas que fazem parte do dia a dia daquele povo, que era assim, era um povo que era o campesinato, eram profissões simples, sem sofisticação, eram pessoas analfabetas, e o conteúdo do dia a dia delas, do cotidiano, ele estava muito relacionado com a vivência, com a participação, com a forma como essas pessoas se encontravam, de forma que aquilo era de muito fácil percepção, né? Não tinha assim grandes dificuldades, não tinha, vamos dizer, as pessoas extraíam fácil esse posicionamento, esse entendimento. E ele começa contando a parábola das bodas, ensinando que a partir do princípio de que todos os recursos da vida são pertences de Deus, não é? Nós, por exemplo, podemos tirar daí, se todos os recursos da vida são pertences de Deus, ele faz ali um divino convite à lavoura do bem, né? Emmanuel fala isso lá em Religião dos Espíritos, né? Faz um divino convite à lavoura do bem, e em cada lance dessa nossa marcha, os apelos dos céus em forma de concessões, para que nós nos ergamos na lei do amor, para que a gente possa ver a Terra em todas as latitudes, em todos os registros. Então, ele começa contando a parábola, que é do seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois aos convidados, desculpem, enviou todos os seus servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para seu campo, o outro para seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, o trajaram e o mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Pois à saída dos caminhos os convidais para as bodas, a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial e disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai os pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Parece assim estranho, né? A pessoa convida todo mundo, inicialmente, convida as pessoas ali, os escolhidos, a festa era um rei que estava dando. Então, uma pessoa de grande importância. O que nós entendemos que essas pessoas que são convidadas especiais. E assim, imagina, assim, a festa naquela época durava 4 dias, né? As bodas, elas não duravam um dia só. Hoje, para a gente fazer uma festa de 2 horinhas, o preço do buffet já é muito caro, né? Então, você imagina que um rei, aqui extraindo da história, convidou convidados especiais para essa festa, um dia ele oferecia tudo, oferecia um banquete, e essas pessoas não aceitaram. Mas daí depois ele convidou todo mundo, assim, que encontrasse, ele abriu a festa. E exigiu que uma das pessoas ali que estava não estava vestida dignamente para a ocasião. Parece estranho isso, né? Mas a gente tem que entender que
as bodas, os casamentos, eles têm uma representação de aliança com Deus, né? Quando você encontra a passagem das bodas de Caná, em que é a primeira aparição de Jesus nessas bodas, ele transforma ali água e vinho, faz materialização, né, segundo as passagens, e ali ele aparece pela primeira vez, e ele é considerado depois por João Batista, assim, era um casamento, umas bodas, enfim. Então, esse casamento ele tem uma representação simbólica de uma aliança com Deus, tanto que João Batista, quando encontra Jesus, quando apresenta Jesus pela primeira vez, ele diz, ele é o noivo. Isso é João Batista que fala, não é? E eu me regozijo de servi-lo. Para que esse casamento aconteça, é preciso que a gente entenda o evangelho, que a gente apreenda e a gente cumpra. Então, assim, a gente ainda continua nesse mesmo noivado, porque nós não apreendemos, nós ainda não praticamos o evangelho na sua verdadeira essência, né? E essa questão do casamento é uma cultura oriental. É interessante isso, porque os costumes, os mitos, os ritos, eles são sob uma ótica diferente da nossa civilização, dos nossos costumes. E, equivocadamente, a gente tem, nós ocidentais, nós queremos traduzir os costumes orientais, os mitos orientais, à luz do nosso conhecimento, da nossa cultura e, às vezes, da própria ciência, o que não dá para fazer isso, porque são costumes totalmente diferentes, épocas e contextos totalmente diferentes, o que não se aplica nessa análise que nós teimamos em fazer. Então, é preciso entender o contexto e o significado de cada acontecimento, o que representam as tradições, né? Por isso que ele traz essa parábola das bodas, onde as representações são muito claras, sobre forma de alegoria. Essa parábola ela transmite lições que nos ajudam a compreender a vida atual, e é evidente que o reino dos céus representa um estado de plenitude espiritual, assim, de um momento de crescimento, de ápice do processo evolutivo, né? Então, quem é o rei nessa história? O rei é Deus, o Pai Celestial, o Criador de todos nós, de todas as coisas, o Criador do universo. Quem é o filho que estava casando, que foi convidado para as bodas, que as bodas foram preparadas? É Jesus. Mas quem são os servos nessa história, né? Os servos são os enviados, são os reveladores, os espíritos, guardiães da humanidade, os guias. Mas estava cheio de iguaria, de bois, cevados, enfim, de comida, assim, de muita iguaria, muita coisa boa. Essa é um banquete espiritual. E essas iguarias simbolizam as lições do Evangelho. Quando eu falei que é possível você dimensionar e contar a quantidade de sementes numa fruta, o que não é possível é você dimensionar quanto cada semente, quantos frutos cada semente produzirá. É exatamente essas iguarias que nos são dadas pela espiritualidade, que são os banquetes espirituais, né? E tanto o cristianismo quanto como o espiritismo, que é uma vertente do cristianismo, ele representa essa celebração de bodas, né, das bodas de um grande rico proprietário que não poupa trabalho, que não poupa sacrifício, e que não poupa dinheiro, né, para dar a festa de maior, para dar a festa, assim. Quando nós queremos fazer uma festa, a gente quer dar o realce a essa festa de acordo com as nossas possibilidades. Ou você diminui a quantidade de convidados, ou você faz uma poupança para que aquela festa tenha a qualidade, enfim, o realce que você deseja que ela tenha, que ela expresse. E aí você tenta fazer participar, não era possível, de convidados. Quando você quer comemorar o seu aniversário, quando você quer fazer um casamento, você quer abrigar todas aquelas pessoas que fazem parte do seu ciclo familiar, do seu círculo social, seus amigos, você quer todo mundo naquela festa. E é isso que vai dar o realce, para que todos se satisfaçam, se alegrem, participem da boda. E a questão que Deus nos propõe, quando coloca Jesus aqui como o seu enviado, né? Como alguém que compartilhava e tinha ali as delegações divinas, porque o Espírito de Jesus não está no topo apenas, ele está na cadeia, no topo da escala dos espíritos puros. Isso tem uma representação assim, muito elevada, né? Então, assim, a narrativa ela revela aí duas ideias que a gente já identifica
de cara, assim, duas ordens de ideia. A primeira é que é o estado de plenitude espiritual, desse que eu já tinha falado, do reino dos céus, né? Enfim, dos planos mais avançados. E o convite é destinado a todos os seres humanos distintamente. Assim, observe que ele não faz exceção. Quando Jesus está trazendo a sua palavra, a sua boa nova, ele não está fazendo acepção. Ah, essa palavra é só para vocês. Assim, eu vim para aqueles que precisam, para aqueles que estão doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para todos. E a segunda vertente dessa palavra, ela diz respeito às formas como atingir a perfeição espiritual. Por exemplo, por meio de festa de casamento, por meio da festa de casamento, Jesus guia, guia o modelo da humanidade terrestre, ele consegue colocar ali uma farta provisão para suprir todas as farta provisão de ensinamentos, de oportunidades que vêm suprir as necessidades, que vêm suprir a nossa fome e a nossa sede de conhecimento, né? É por isso que as iguarias representam os ensinos espirituais, assim. É nisso que nós nos fortalecemos, é nisso que nós crescemos, é nisso que nós vivificamos o Evangelho. É através desses ensinamentos, assim, minhas palavras, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Exatamente porque o tempo, assim, ele tem condições, vamos dizer assim, limitadas, as coisas passam, acontecem, mas a essência do ensinamento, ela permanece. Ou seja, o que Jesus nos ensinou, o que ele estava trazendo naquele momento, assim, é eterno. Aquilo que a gente aprende, aquilo que faz parte da nossa perfeição, porque isso faz parte de um contexto, ou de um conteúdo, de um arcabouço de leis, que são leis universais, são leis divinas. E isso está muito claro quando Jesus, reunido com seus apóstolos, em determinado momento, ele fala, já não chamo servos, porque servos não sabem o que fazem o seu Senhor. Chamo amigos, porque tudo que tenho aprendido do meu Pai vos tenho ensinado. Ou seja, Jesus, esse Espírito que estava ali na proximidade, numa relação de comunhão com Deus, né? E que tinha adquirido certas designações divinas. E que, assim, quando a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta qual o Espírito mais perfeito que já pisou na Terra, os Espíritos respondem na menor resposta do Livro dos Espíritos, Jesus. Ou seja, e ele faz essa parábola e ali revela-se um convite. Os primeiros convidados foram quem? Foram os doutores da lei, os ricos, né, os que tinham conhecimento, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que eles estavam em condições de participar das bodas, porque eles já tinham um cabedal de conhecimento adquirido. Ou seja, naquela festa que ela tinha um grau de solenidade muito elevado, né, que era o rei que estava proporcionando, ele chama primeiro aqueles que tinham mais conhecimento. Entretanto, é isso, exatamente que isso nos acontece hoje, né? Quem melhor pode apreciar os ensinamentos de Jesus e participar das suas bodas, admirando com grande sabedoria que Jesus nos deixou, que nos legou, que derrama a todo momento, seja na cura dos enfermos, como na época, seja nos prodigiosos fenômenos que ele pôde participar ali. Ou seja, a gente pode lembrar das multiplicações dos pães, dos peixes, as pessoas que tinham assim, que tinham, porque o que acontece naquela época? Tinha muitos povos que eram politeístas, mas os hebreus eram monoteístas, né? Que acreditavam em um Deus. Então, eles já tinham assim, ultrapassado aquela primeira fase de diversos deuses, eles já tinham um conhecimento, eles já tinham um alicerce, mas ainda assim eles não atenderam o convite. Quando a gente fala que hoje esse convite de Jesus, do Senhor, continua sendo mandado, continua sendo enviado para nós, e muitas vezes nós não aceitamos, ainda por que a gente vai fazer? Um saiu, o que alguns fizeram? Uns saíram para cuidar das suas coisas, outros saíram para cuidar dos seus negócios, e outros mataram os emissários.
Ou seja, assim, a forma de matar não é simplesmente no sentido do assassínio, da eliminação, mas a gente cala, invisibiliza, não dá ouvidos, faz de conta que não existe. Então, muito do que isso acontece, por isso que João Batista diz, ele é o noivo. E esse noivado permanece até hoje, né? Mas todo noivado ele tem que culminar num casamento. Porque essa é a representação da união. Né? Se o noivado ainda não está concluído, assim, o casamento não aconteceu. Por quê? Porque é exatamente essa acepção, essa percepção, esse entendimento do evangelho, essa vivência, e daí a gente fica nessas fases, ainda que a gente vai atravessando muito lentamente, das transições planetárias. Né? Na medida em que a gente vai, que a humanidade vai trazendo assim, aprofundando-se nesse ensinamento e vai se modificando, esse acontecimento vai se aprofundando. É esse o convite que ele faz. E esse convite acontece a todos os momentos, né? Porque assim, quem estava mais apto a compreender o Sermão do Monte? Quem é que poderia entender melhor o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte ele é uma plataforma de amor que Jesus disponibiliza ali, onde tem vários acontecimentos, tem várias etapas que devem ser cumpridas. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, que faz relação à humildade, faz relação aos aflitos, que relação às lágrimas, né? Que vem romper com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. E cada passo desse das bem-aventuranças, nós vamos encontrando, em cada bem-aventurança, um passo que nós podemos ali, uma etapa que nós temos que romper e que essa etapa vai nos remeter a uma elevação. Ou seja, é de uma profundidade muito grande. Então, assim, quem estava mais apto a compreender o Sermão do Monte? O sermão profético, o sermão da ceia, os ensinos, as suas parábolas, se não os rabinos, os sacerdotes. É interessante, assim, daquela época, do ponto de vista histórico, em torno de Jerusalém existiam aproximadamente 24 seitas religiosas. Se percebe que é uma diversidade muito grande de elementos religiosos ali que existiam. Dessas três correntes, elas se evidenciam dentro daquele contexto, que é a corrente dos fariseus, que era uma classe de sacerdotes de classe pobre, né? E que eram ferrenhos defensores da lei, ferrenhos defensores do templo, apegado extremamente ao formalismo, né, e cego para as verdades, porque assim, quando você se apega demais ao formalismo, você se apega à forma e não ao fundo, à essência. Né? E essa coisa fica esquecida. Quando eu me apego demais, assim, eu me fanatizo a uma determinada prática, e eu esqueço a essência. Mas esses sacerdotes de uma classe média, os saduceus, que eram sacerdotes também, e que participavam ali do templo, mas já era de uma classe financeiramente mais abastada, né? E tinha-se os essênios, que eles tinham um comportamento diferente, assim, de mais proximidade, de isolamento, eles não tinham participação no templo, eles ficavam mais ali em comunidade, um outro tipo de prática. Então, assim, essas três vertentes, elas fazem uma diferença. Assim, aí a gente vai encontrar esses comportamentos diferenciados dentro da nossa sociedade atual, né? Quem teria dificuldade de entender isso? Seriam os pescadores, os carpinteiros, os oceiros, as mulheres incultas? O que aconteceu, infelizmente, o que acontece hoje, naquela época, né? É que essa gente toda que estava ali no convite, eles se escusaram no convite, né? Mas porque tinham que tratar, e assim a gente acontece, você não quer colaborar aqui na Casa Espírita? Aqui, olha, quanto que é? Na sexta-feira, na sexta eu tenho... na sexta? Não, na sexta eu tenho aquele happy hour, não dá assim, não pode. No sábado eu tenho um monte de coisa para fazer, também não dá. No domingo é difícil, porque tem a família, e aí, assim, durante a semana eu sou muito ocupado. Então, a gente passa a vida inteira, se você somar a quantidade de minutos que você tem por dia, bota aí, faço o cálculo,
Eu não vou fazer esse cálculo para vocês. Faço o cálculo. Quantidade de minutos que nós temos por dia. São quantas horas por dia, né, que nós temos. Multiplique isso por semana. Vezes 7 vezes. Né? Essa quantidade de minutos por 7 vezes. Você vai ter uma quantidade de tempo gigante do qual você precisa dedicar ali 90 minutos apenas. 90 minutos no processo de espiritualização. E a gente não encontra tempo para colocar esses 90 minutos, seja para fazer qualquer atividade na casa espírita, ela é nobre. Né? A gente não tem que almejar só as maiores, todas as atividades são importantes. E não tem nenhuma que seja superior à outra, porque sem atividade menor não existiria a que você considera maior, vice-versa. Né? Então, nós precisamos de todo mundo. E aí é esse convite que a gente, às vezes, vai encontrando, assim, por que você não pode ir no sábado? Né? Eu tenho uma história, quando eu fiz mocidade, e um amigo participou dessa mocidade comigo, e a gente depois foi para outra casa, e ele foi para essa outra casa comigo, e ele abrigou todas as tarefas possíveis que se tinha naquela casa espírita. Assim, ele participou da organização da biblioteca, ele queria participar da equipe do passe, ele queria participar da equipe de acolhimento fraterno, ele que participava da equipe de assistência social, enfim, ele tomou um monte de atividades, assim, abrigou todas, que ele podia, que cabia na agenda dele, dentro de um tempo livre, mas, de repente, ele desapareceu. E depois de algum tempo, 2, 3 anos, eu o encontrei na W3, dentro de um ônibus, no Grande Circular. E eu perguntei, você sumiu? E ele falou assim, pois é, agora eu sou espírita freelancer. Eu vou numa casa ali, tomo um passe, eu vou... Então, é isso que Jesus quer, que a gente seja freelancer do espiritismo. Você só apareça ali quando você tem que tomar um passe, ou quando tem aquela festa de Natal que você é movido por uma crise de filantropia. Então, a gente tem que repensar que essa questão do convite, né, ela está sendo feita a todos os momentos. Assim, quando Jesus compara assim, o reino dos céus, onde tudo é alegria, aventura, um festim, e está falando dos primeiros convidados, ele está fazendo uma alusão ao povo hebreu, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Não é isso? Quem foi o primeiro a receber lá o decálogo, que eram os 10 mandamentos? Os hebreus. Né? Então, eles já tinham, né, nas suas palavras, porém, quase não eram escutadas. E Jesus questiona muito isso, como eles não escutam. Ele pergunta, como é que você lê a lei? Assim, mestre, qual é o mandamento? Assim, como é que você lê? E aí a pessoa vai ler e recita aquele trecho, né? Esses encontros que se faziam, as temáticas discutidas, elas eram estruturadas para discussão dentro da lei, né? Porque a lei é que norteava, era uma teocracia, e assim, a lei ela tinha esse fundamento de estruturar as conversas, de discussões acerca do divórcio, acerca do trabalho, acerca da cura, acerca de uma série de outras coisas, do amor ao próximo, não é? A parábola do samaritano é uma parábola fantástica, e que ela demonstra exatamente essa condição, não é? Quem passou primeiro, que viu lá a pessoa caída, que foi assaltada, espancada, bastante machucada? Passou um sacerdote, ele olhou de lado e seguiu. Depois passou um levita, que também é outro tipo de sacerdote, também não deu atenção. Mas quem atendeu? O samaritano, né, que era uma pessoa anatematizada, amaldiçoada, assim, por dada a miscigenação racial que aconteceu pelos judeus. E nessa questão da veste nupcial, que é colocada dentro da parábola, ela tem uma representação muito importante. A gente que segue isso, se você vai a um casamento, você vai convidado a uma festa, vem lá no convite o tipo de roupa que você deve usar. Esporte fino, né? Ou deve usar terno, enfim, um casamento, e aí você vai colocar a roupa de acordo com a ocasião que você vai. Então, era costume antigo, como é hoje ainda, usar determinado tipo de veste para cada cerimônia. Mas como a parábola está falando de simbolismo, né, a gente entende isso, por que tem que estar vestido corretamente? Mas que tipo de festa era? Era um banquete espiritual, né? E de como nós devemos estar, qual é o nosso vestuário para esse banquete, né?
é esse vestuário do espírito, das nossas aquisições de virtudes. Né? Porque, assim, se nós, às vezes, temos recebido tanto ensinamento, tanto conhecimento, a espiritualidade através dos médiuns, das palestras, das obras publicadas, dos estudos, né? E a gente, às vezes, continua sem abrigar esse conhecimento dentro de nós, sem exteriorizar. Assim. É a questão do falso profeta, aquela pessoa que engana, que está ali, mas que utiliza muito bem dos argumentos, mas que tem um comportamento totalmente oposto a tudo aquilo que está falando, a tudo aquilo que está pregando, a tudo aquilo que está participando. Ou seja, não se vai ao enterro com a roupa clara, naquela época, né, as pessoas tinham, não se vai ao casamento, se um casamento é durante o dia, você utiliza um terno mais claro, se à noite você utiliza um terno escuro, enfim, essas coisas, né, que eram da sociedade atual, e eles conheciam bem esse simbolismo. O que Jesus dá a entender ali naquela parábola? Né? A parábola das bodas, ele deu a entender que para o comparecimento dessas reuniões era necessário uma túnica nupcial. E qual é a túnica nupcial que nós devemos estar revestindo? Qual a roupagem que nós devemos usar dentro de uma situação, de um banquete que o Cristo está nos convidando? É a capa da humildade, né? A gente tem que se vestir, se tirar as vestes da vaidade, do orgulho, que é tudo isso, e realmente vestir, calçar sandálias da humildade, como tem esse ditado aí maravilhoso, né? Que tem uma conotação. É isso que nós devemos fazer. Ou seja, simboliza o amor, a humildade, a boa vontade, encontrar a verdade, buscar, observar, tirar aquelas más intenções do coração, buscar realmente a pureza das intenções, e a modificação das nossas vibrações, porque às vezes a gente está participando de alguma coisa, mas está com um pensamento em outra totalmente diferente. Né? E isso nos identifica facilmente pela espiritualidade inferior. Ele está ali, mas o pensamento dele é totalmente contrário ao que ele à situação que ele está ali. E essa questão, né, como a gente vem perceber dentro dessa parábola, assim, Jesus, quando compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, um festim, ele está falando que esse convite está sendo feito a todos os instantes, a todos os momentos, que nós precisamos participar, porque todos nós somos convidados. Agora, de que forma nós vamos comparecer a esse convite? Com as mesmas picuinhas, com as mesmas broncas, com os mesmos comportamentos equivocados, com esse tipo de pensamento que nós não conseguimos contornar, os maus pensamentos, com essa questão das emoções, da mágoa presa em nossos corações, desejando o mal ao outro, enfim, de alguma forma. Nós não podemos comparecer a uma festa dessa forma. Assim, você não vai tomar um passe com pensamentos, ou você não vai dar um passe, melhor dizendo, com pensamentos conturbados. Ali você tem que se harmonizar, fazer uma prece, entrar no clima ali, você se desvincula de todo o ambiente externo, de todas as coisas que acontecem. Quando a gente é convidado por uma coisa no qual a espiritualidade não está nos trazendo essas iguarias para que a gente possa aproveitar, é necessário que a gente se desvista de todos esses preconceitos, de todo esse orgulho, de toda essa vaidade, e busque, assim, realmente a questão da reforma moral, assim, de absorver esses ensinamentos, que esse ensinamento possa proporcionar, que a gente possa deixar que esse ensinamento proporcione essa mudança. Porque o convite, ele continua sendo feito a todos os instantes. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigada, Laura. Que a gente possa realmente se preparar para essa boda, né, para esse encontro com Jesus. Sim. E realmente nos despirmos dessas mazelas, né, e nos prepararmos com os melhores sentimentos, né, para esse encontro, para o trabalho no bem, né? É muito importante. Né? Exatamente. É ótimo. Muito obrigada por agradeço, compartilhar Renata. seu conhecimento. E você poderia fazer a nossa prece final? Claro, com certeza.
Vamos, neste momento, unidos em um único pensamento, os nossos corações movimentados e ligados pelo sentimento de fraternidade, elevarmos os nossos sentimentos e os nossos corações ao plano mais alto, solicitando o amparo, Senhor, dos teus anjos de luz, que desse instante as tuas bênçãos, esses emissários queridos, os nossos irmãos maiores, nesse momento se encontram em nosso lar, derramando sobre nós bênçãos de paz, de harmonia, possam, por extensão, nesse instante, alcançar os outros lares dos nossos amigos queridos, dos nossos companheiros de trabalho, dos nossos familiares que se encontram distantes, e contingência ainda da situação que vivemos, da pandemia, que possam também ser alcançados pela nossa vibração amiga, pelos nossos pensamentos amorosos e fraternos, bem como aqueles, Senhor, que seguem e vagueiam pelas ruas, sem alimento, sem moradia, sem família, muitas vezes a dor, a enfermidade, mas também, Senhor, pedimos nesta noite, por todos aqueles que sofrem pelos momentos que estamos passando no nosso país, pelas enchentes, pelas catástrofes, pelas mortes coletivas que estão ocorrendo, pelas grandes perdas de lares, de viveres, de alimentos, de bens materiais, ainda que fazem tanta falta a essas pessoas. Possam todos, aqueles também que são vítimas da pandemia, serem confortados nesse instante pela tua esperança, pelo teu amor, que se derrama sobre nós nesse instante. Abençoa, Senhor, a nossa prece. Abençoa os trabalhadores encarnados e desencarnados do movimento espírita. Se conosco de sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Warwick, mais uma Agradeço, vez. Renata. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima também, nossos amigos que estão nos acompanhando na noite de hoje. Até semana que vem. Obrigada. Boa noite. Boa noite.